a organização da rotina é mais importante para a adesão a uma dieta do que a sua própria motivação. Olá, eu sou a Débora Rodrigues e esse é o podcast Emagrecimento e Bem-Estar da BHFM. Eu sou nutricionista e professora do UniBH. Saiba mais sobre o melhor campus da cidade em unibh.br. Bom, o tema escolhido para hoje foi rotina alimentar, ou seja, a organização da sua alimentação. Tem muitos fatores que influenciam no segmento de uma dieta, no segmento de um plano alimentar. Mas esse fator, especificamente, é um dos que mais influencia e que as pessoas normalmente não valorizam tanto, porque acham que isso não é tão importante, que é a sua organização, ou seja, a sua ida ao supermercado, os itens que você deve comprar, o quantitativo, o estabelecimento de um cardápio. Então, são fatores que muitas vezes acabam sendo relevantes quando se trata de uma baixa adesão a uma dieta. E aí eu resolvi trazer esse tema aqui hoje, porque de fato eu percebo que muitas pessoas não conseguem dar andamento a uma alimentação saudável por falta de organização. Eu acho que é uma coisa simples, é um fator muito simples que a gente consegue organizar, que a gente consegue manejar de uma forma mais tranquila do que outros parâmetros que influenciam no segmento de uma dieta e que de fato podem estar impactando negativamente a sua adesão. Muitos estudos, quando comparam diferentes tipos de dietas, como dieta low carb, o padrão de jejum intermitente, a dieta hipocalórica, eles mostram que o fator mais importante para o sucesso daquela dieta é a adesão ou não àquele plano. Então, não existe, de fato, uma dieta perfeita, né? Uma dieta que se aplica a todo mundo e que a gente vai ter bons resultados com ela. O que na realidade existe é a adesão àquela dieta. Então, a organização da rotina alimentar, ela entra aqui nesse fator que os estudos discutem, né, como mais relevante, que é a adesão. E aí a gente retorna nessa questão da dieta perfeita, né? Qual é a dieta perfeita para mim? Qual é a dieta perfeita para você? Ela não existe. O que existe é a adesão, ou seja, aquilo que faz sentido para mim. Se o que faz sentido para mim é uma dieta com um teor menor de carboidratos, se eu me sinto bem com essa dieta, se não me falta nutrientes, se eu consigo ter qualidade de vida com essa dieta, excelente. Mas talvez ela não se aplique a você. Então, quando a gente escolhe o tipo de dieta, esse fator da adesão ele deve ser levado em consideração. E aí a organização da nossa dieta, daquilo que a gente precisa comprar, da nossa rotina mesmo, do cardápio que a gente vai seguir durante a semana, é um dos fatores primordiais para que a gente tenha sucesso no segmento desse plano alimentar. Dito isso, eu vou trazer aqui para vocês algumas estratégias que a gente pode pensar em aderir, e aí vocês já podem pensar para essa próxima semana, por exemplo, para que você consiga ter sucesso mesmo na sua alimentação. O primeiro fator é você estabelecer um momento fixo para planejar a sua semana. Então, por exemplo, domingo. Minha rotina é muito corrida durante a semana, né? Vamos imaginar que essa seja a sua situação. Então, você pode tirar um momento do seu domingo para organizar a sua semana, né? Não somente em relação à alimentação, mas em relação a tudo que você precisa fazer. Nesse momento em que você vai planejar a sua alimentação, é importante já que você consiga, né, visualizar o que você vai comer na segunda, na terça e assim sucessivamente. Porque se você não tem esse planejamento, de fato, quando chegar na segunda ou na terça, e aí você precisar sair correndo de casa, ou então, né, se você não se planejou, você não tem esses alimentos em casa. Então, é importante que esse momento de planejamento exista. Então, você pode, por exemplo, se organizar para ir ao supermercado ao domingo, e aí faz as suas compras, né, já sabendo aquilo que você precisa comprar, para que durante a semana você tenha aqueles alimentos disponíveis. Porque não adianta chegar na quarta-feira, por exemplo, e você se programou para comer uma banana no meio da manhã, e essa banana não está na sua casa, né? Aí você pensa, nossa, aí eu tenho que sair para comprar, não vou fazer isso, eu prefiro comprar na lanchonete próxima do meu trabalho. Aí a gente já sabe o problema que envolve ir até a lanchonete para comprar o alimento que está disponível. Então, se organize, pense como vai ser a sua semana e o que você vai precisar consumir. Um segundo fator é montar uma lista de compras objetiva. Então, olha, eu estou me propondo a consumir 3 frutas por dia, ou então
melhor ainda, 5 frutas por dia. Ok, então se são 5 frutas por dia e eu moro sozinha, eu preciso entender que se eu consumir 5 frutas por dia durante 7 dias, eu vou precisar de 35 frutas. Então, esse planejamento ele é importante, porque senão você vai chegar no final da semana e não vai ter essas frutas ali disponíveis, certo? Então, crie essa lista bem objetiva, né? Se for mais fácil para você, organize por tópicos. Então, por exemplo, no setor do supermercado, onde eu vou comprar frutas, verduras e legumes. Então, já deixa ali tudo organizado para esse setor. No setor de frios, eu vou precisar, por exemplo, iogurte, queijo, já deixa separado por setores. Então, se isso facilitar a sua vida ali no supermercado também, excelente, faça isso. O importante é você saber o que vai comer e a quantidade. Outra dica que é muito importante, especialmente para para os usuários de marmita, né, que levam comida para o trabalho, para a escola, para a faculdade, enfim, é separar um dia para fazer o preparo desses alimentos. Por exemplo, eu tiro um dia da minha semana, um dia não, um turno na realidade, porque a gente não vai gastar um dia todo, né? Mas eu tiro um turno para organizar a minha alimentação. Então chega, sei lá, domingo, segunda de manhã, por exemplo. É um momento em que eu vou cozinhar e já vou separar toda a minha marmita da semana. Então eu já sei, eu já tenho uma noção, como eu já faço isso há mais tempo, eu tenho uma noção do quanto eu consumo, do quanto de arroz, de feijão, de carne, de vegetais, enfim. Então, eu tenho essa noção e consigo fazer, já deixar as minhas marmitas prontas. É claro, gente, que isso facilita muito a minha vida, porque se eu chegar ali no dia e se eu não tiver esse alimento já pronto, eu vou acabar optando por consumir coisas que não fazem parte da minha alimentação rotineiramente. Essa organização ela é muito importante. Você não precisa cozinhar todos os dias, porque essa é uma outra questão que as pessoas normalmente levantam, né? De que, eu chego em casa já muito cansado ou cansada, ainda tenho que preparar um jantar, ou então preparar o meu almoço do dia seguinte. Não, você não precisa fazer isso. A não ser que você queira consumir um alimento fresco, feito na hora, que é claro que é mais gostoso, enfim. Mas, se esse é um fator impeditivo para você, então, olha, eu chego cansado todos os dias à noite e não gostaria de dedicar meu tempo para preparar a minha alimentação. Tudo bem. Então, se organize para fazer isso num determinado momento e já prepara tudo de uma vez. Você pode deixar os alimentos na geladeira, ou seja, refrigerados. Então, o ideal é que você deixe no máximo 3 dias, mas determinados alimentos vão continuar aptos para o consumo até 5 dias, por exemplo. Então, se você preparou na segunda-feira, até sexta-feira você consegue consumi-los. Outra opção mais segura ainda, porque é claro que eu estou falando da minha realidade, eu não sei como é, por exemplo, são os equipamentos de vocês, né? Então, a geladeira de vocês, como que vocês higienizam os alimentos, tudo isso é óbvio que a gente deve levar em consideração para estabelecer, entre aspas, esse prazo de validade. Mas estou partindo do pressuposto de que todo mundo higieniza devidamente os alimentos, de que a geladeira funciona direitinho, enfim. Então, uma outra opção mais segura é realizar o congelamento dessas marmitas. Então, o alimento congelado ele é mais seguro para o consumo. A gente garante que, se ele estiver ali no período em que ele pode ser consumido, que ele é um alimento seguro e que você pode consumi-lo sem problemas. Outra opção, que aí também casa com essa fala, né, do congelamento, é ter opções congeladas, práticas, para que você não tenha, não caia na tentação de consumir alimentos que não são tão interessantes em termos nutricionais. Então, já deixar alguns alimentos congelados, alimentos saudáveis, prontos, é uma opção excelente. Porque senão, chega naquele dia que você está super cansado ou cansada, chegou em casa, a única coisa que você quer é comer e dormir, por exemplo. Esse comer e dormir vem acompanhado do quê? Muitas vezes de um cansaço mesmo que você acumulou durante o dia e você não quer dedicar mais tempo preparando suas refeições. Ter o alimento ali congelado evita que você peça uma refeição que não seja tão equilibrada em termos nutricionais. Então, você evita os fast foods, os alimentos ultraprocessados, né, empacotados de uma forma geral. Então, ter esse alimento congelado é uma estratégia para facilitar também as suas escolhas alimentares. Outra opção que é muito importante é programar a sua ida ao supermercado. A gente sabe que quando a gente vai ao supermercado de barriga vazia, com fome, a nossa tendência é escolher alimentos mais calóricos, alimentos ultraprocessados, cheios de gordura, cheios de açúcar, que não são, obviamente, as melhores escolhas. Então,
a primeira dica, né, em relação à ida ao supermercado é ir num estado alimentado. E aí, programar o que você vai comprar. Então, já fazer a sua lista de compras para que chegue lá você não queira sair da sua lista, tá? E para que esse momento também ele seja mais objetivo, né? Que não seja tão confuso, porque de fato a gente tem muitas opções para escolher, tem muita oferta de alimentos hoje em dia. Então, você ir ao supermercado mais focado, sabendo o que deve ser comprado, facilita a adesão à sua dieta. As dicas principais em relação à organização da rotina são essas. Minha proposta aqui para vocês que estão me ouvindo é escolher uma dessas dicas aqui que eu falei e aplicar nessa próxima semana. Então, escolha uma dica, por exemplo, né? Na próxima semana eu vou organizar a minha ida ao supermercado. Excelente. Na próxima semana, ou se você já estiver sentindo mais motivado, você já segue outra dica, né? Então, por exemplo, além de ir ao supermercado já com a minha lista, eu vou me programar para tal dia organizar a minha alimentação da semana. Já vou deixar os alimentos devidamente higienizados, já muitas vezes porcionados, porque facilita muito, não sei como é a rotina de vocês, mas dependendo da correria, fica mais fácil mesmo você já deixar os alimentos porcionados, né? Então, as castanhas já na quantidade que você costuma consumir, o iogurte já separado, as frutas já devidamente sanitizadas, para que você não tenha que fazer esse trabalho todos os dias. Então, pense aí nessas opções que eu dei para vocês, escolha quais vocês já se sentem mais à vontade para começar já na próxima semana e tentem, de verdade, seguir essas dicas para que você tenha uma adesão. A organização, como eu disse, ela é um ponto-chave para o segmento da dieta e às vezes é isso que falta para você. Você não precisa de uma dieta complicada, né? Não precisa de restrições alimentares diversas, não. Talvez só a organização seja suficiente para que você tenha sucesso aí no seu objetivo de ter mais qualidade de vida. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você quiser dar alguma sugestão, pode entrar em contato conosco pelo participe@bhfm.com.br. E eu gostaria muito de ouvir vocês lá no meu Instagram, se vocês conseguiram seguir essas orientações, se conseguiram seguir uma rotina alimentar que seja mais prazerosa e que seja mais organizada. O meu Instagram é o @deborarodrigues.prof. E não se esqueça, UniBH, saiba mais sobre o melhor campus da cidade em unibh.br. Um abraço e até o próximo episódio.